Sob as muralhas de um castelo majestoso, o Duque Ilian está com seu exército, o mestre das fronteiras do norte, enfrentando um exército massivo de mortos-vivos cujos números excederam todas as expectativas e uma névoa venenosa aterrorizante se espalha pelo ar. Um homem grita, chamando o Duque e apontando para algo. De entre o exército de mortos, o cavaleiro morto-vivo Dorian aparece. Um cavaleiro tão poderoso que nem mesmo 10 cavaleiros de alta patente podem garantir a vitória contra eles se lutassem até a morte. Um dos homens sugere ao Duque que se retirem e se preparem para o cerco, insistindo que a vitória é impossível com suas forças atuais. O Duque rejeita a ideia Oquara, explicando que a muralha do norte já caiu e se o portão da cidade também cair, a nação estará acabada. Enquanto o Duque enfatiza a necessidade de detê-los hoje, não importando os sacrifícios, ele de repente para de falar, estupefato. De repente, uma pessoa desconhecida corre a uma velocidade incrível em direção ao exército inimigo e o Duque se pergunta sobre sua identidade. É revelado que esta pessoa é o Lord Orion Rox do Marquesado Sul de Rox. Alguém o reconhece como aquele que luta com adagas. A dúvida se espalha entre os homens sobre sua capacidade de enfrentar Dorian com adagas, acreditando que é impossível matá-lo. E Orion ataca o cavaleiro Dorian e o corpo de Dorian começa a derreter em meio ao espanto de todos, imaginando como isso está acontecendo. Então Yorin desfere outros golpes sobre o resto dos mortos-vivos e seus corpos também derretem com um único golpe. Os homens se maravilham com esta cena onde os cadáveres aterrorizantes derretem com um único golpe. Um deles se pergunta se Orion é um santo enviado do céu, ao qual o outro responde sarcasticamente para não fazê-lo rir. Na realidade, Orion não era um santo. Ele estava usando a batalha para sua vantagem. Mensagens do sistema aparecem diante dele afirmando que ele ganhou experiência e aumentou o nível da técnica da montanha de ossos de fogo, um veneno que pode dissolver a medula dos mortos-vivos. E que a técnica de absorção de 10.000 venenos absorveu o veneno, aumentando a experiência das 4 artes venenosas celestiais. Euron declara para si mesmo que vai pegar tudo que for útil para o seu corpo. Os eventos voltam 6 meses no tempo onde Euron acorda em um quarto luxuoso se perguntando onde ele está. Uma mulher se dirige a ele dizendo: "Você acordou, jovem mestre?" E Euron olha para ela com espanto, admirando sua beleza, mas percebe suas roupas estranhas e a espada em sua cintura. A mulher pergunta sobre sua condição e, enquanto ele tenta responder, ela diz que vai chamar o sacerdote e imediatamente sai. Ele tenta impedi-la de perguntar algo, mas ela já foi embora. Depois que a mulher saiu, o jovem ficou sozinho, se perguntando onde ele estava, mas quando ele olhou para seu corpo no espelho, ficou muito chocado. Ele gritou de surpresa com sua nova aparência, se perguntando para onde havia ido seu corpo original, o de um homem maduro e atraente, e como ele havia se transformado nessa forma rechonchuda e infantil. Ele não conseguia compreender e pensou que poderia estar em um sonho, pensando que se voltasse a dormir poderia acordar desse pesadelo. Naquele momento, um homem entrou e se dirigiu a ele como jovem mestre, parecia que ele era o sacerdote. Outra pessoa seguiu o homem, um homem idoso com uma presença imponente e intimidadora. Além do sacerdote, ele agarrou a mão do jovem. O homem imponente repreendeu o jovem com raiva, chamando de uma desgraça para a honra da família e perguntando se ele finalmente havia decidido acordar. O jovem se perguntou sobre a identidade desse homem assustador, enquanto o sacerdote tentava acalmar seu mestre, sugerindo que adiassem a punição, já que o jovem mestre tinha acabado de acordar. O homem imponente parou relutantemente de repreender o jovem depois de ser convencido pelas palavras do sacerdote. Depois que o sacerdote examinou o jovem, ele disse ao homem imponente que sua mente parecia estável e a maioria de seus ferimentos havia cicatrizado, expressando seu alívio. Mas o homem imponente zombou da palavra alívio e gritou que preferia que o jovem tivesse morrido, então o acusou de agredir sua noiva e o chamou de monstro. Ele continuou a repreendê-lo, lembrando de que ele tinha completado 9 anos e era hora de crescer. Ele apontou que seu irmão mais novo já havia despertado sua aura, enquanto ele, o filho mais velho, estava ficando mais gordo a cada dia. O jovem ficou perplexo com o termo aura, que ele não entendia. O homem imponente ordenou que ele fosse diretamente à sua noiva e se desculpasse adequadamente assim que se recuperasse. Quando o jovem perguntou quem era ela, o homem gritou que ela era sua noiva, Elia, avisando de que ele estaria acabado se ela não o perdoasse. Sob a ameaça, o jovem respondeu com uma voz trêmula em concordância. O homem concluiu suas palavras com um aviso final a Orion para não trazer mais vergonha à família Rox. Ao ouvir o nome Orion Rox, o jovem percebeu a horrível verdade. Ele era Orion Rox. E se ele era Orion, então este homem assustador é o Marquês Wellington Rox. Inconscientemente, ele falou o nome Wellington diretamente. O Marquês ficou furioso que seu filho usasse chamá-lo pelo primeiro nome em sua frente e o atingiu com força. O corpo de Jurin voou pelo ar e caiu no chão enquanto os presentes tentavam acalmar o furioso Marquês enquanto Yuyan estava no chão, quase inconsciente. Ele ainda acreditava que tudo o que estava acontecendo não poderia ser real, mas apenas um sonho. Então, de repente, ele ofegou e acordou. Yurian acorda novamente, ainda em choque, se perguntando por que não consegue acordar desse sonho irritante.
uma mulher de cabelos brancos entra e pergunta se ele acordou. Ele olha para ela em choque e a chama pelo nome, Aren, e ela responde, confirmando sua identidade. Sua confusão aumenta enquanto ele coloca as mãos na cabeça em desespero. Euron pergunta a Aren se a razão de ele estar na cama é que ele perseguiu ele e foi espancado por ela até perder a consciência. Anne se surpreende com seu tom repentino de fala formal, mas ela confirma que ele foi de fato atacado por Lady Elia e que ela o atingiu com tanta força que ele desmaiou depois de tentar agredi-la. Euron percebe a extensão de seus problemas e sente que está acabado. Toda a verdade de repente fica clara para ele. Ele de alguma forma acabou dentro da web novel que ele mesmo escreveu. O maior desastre é que ele não reencarnou como protagonista, mas se tornou o vilão desprezível que cria problemas para o herói e, finalmente, morre uma morte miserável. Ele entra em pânico, recusando-se a acreditar no que está acontecendo e grita que isso não é apenas um webtoon, o que confunde Eren, que pergunta-lhe o significado dessa palavra. Euron chora ao se lembrar dos detalhes do personagem Euron Rox que ele se tornou agora. Ele se lembra que, em seu romance, Euron era um canalha em todas as medidas, sem talento ou habilidades e nunca treinado, vivendo apenas do nome de sua família como herdeiro. No final, ele perde sua noiva para o protagonista, e em um ataque de raiva ele ataca o herói apenas para sofrer uma derrota esmagadora e morrer pateticamente em um beco. Em meio a este mundo incerto, ele se pergunta como ele deve sobreviver, especialmente porque ele não sabe quais habilidades Euron possui neste mundo ficcional. Mas ele de repente se lembra que, como autor da história, ele pelo menos conhece as oportunidades e itens que o protagonista ainda não encontrou. Ele decide que precisa se preparar rapidamente. Quando ele tenta se levantar, ele tropeça e sente o peso do seu corpo cheio de gordura. Eren pergunta-lhe com preocupação se ele está bem, mas ele não parece interessado, e ela o aconselha a aconselhá-lo. Então ele de repente para olhando para o espaço, percebendo que ele não pode ver essa coisa agora. Enquanto Jurin se pergunta por que ele não consegue ver essa coisa, ele percebe que pode estar relacionado ao seu franzir a testa anterior. De repente, uma janela transparente do sistema aparece diante dele, revelando informações sobre a Aaron. Euron descobre com espanto que é a famosa janela de status de tais mundos. A janela exibe o nome de Eren. Suas características que incluem uma espada rápida nível 2, mente clara nível 1 e adaptação de aura nível 1, além de um medidor de afeição que marca 0. Oren observa olhando para o espaço e pergunta sobre sua condição. Uriel fica confuso e diz a ela que ficou louco por um momento, mas está bem agora, então pede que ela volte para seus deveres. Oren concorda e sai. Uma vez sozinho, Oren convoca a janela de status de Horin novamente para examiná-la. Ele se lembra que, em sua história original, Arryn sempre foi mais forte e talentosa que os cavaleiros comuns, o que o traço da espada veloz confirma, mas ele para no medidor de afeição, se perguntando o que é isso e se este mundo é como os jogos de simulação de namoro que ele costumava jogar. No entanto, ele observa com alívio que o nível de afeição não é negativo, o que é bom considerando o comportamento usual de Uzu. Yurian decide que este não é o ponto principal e tenta invocar sua própria janela de status. De fato, ela aparece diante dele revelando seu nome, Urian Rox, sua condição especial, obesidade mórbida e um traço único, olho do criador nível 1, além de 4 artes venenosas celestiais trancadas e uma taxa de sincronização de 99,99%. As 4 artes venenosas celestiais especialmente chamam sua atenção, mas ele percebe que o traço está lá, mas permanece trancado. Ele se lembra que foi tirado de um webtoon wuxia que ele amava, que apresentava uma heroína atraente. Essas artes marciais dependiam de venenos e armas escondidas. Jurin percebe que seu mundo é uma estranha mistura de ideias, mas ele vê essa arte como uma oportunidade de ouro e acredita que pode ser seu bilhete para a sobrevivência. O texto descreve essa habilidade como pertencente a um clã dos romances chineses de Wuxia, uma seita prestigiosa da província de Sichuan especializada em venenos e assassinatos silenciosos e o nome desse traço aparece em sua janela de status como clã Tan de Sichuan, trancado, fazendo o Euron se perguntar por que ele existe em um mundo de fantasia medieval e o que aconteceria se ele pudesse desbloquear essa habilidade. Em outro lugar, ele chama o Marquês, que pergunta a ele se Euron acordou. Alan responde afirmativamente, confirmando que ele acordou há pouco tempo. Quando ele pergunta sobre sua condição, ela diz que ele ainda não parece normal e que ele tropeçou quando tentou se levantar, indicando que seu corpo ainda está em mau estado. O Marquês fica surpreso com isso, especialmente porque o sacerdote Liu lhe disse que as feridas de Euron não eram profundas. Quando o Marquês sai, ele pergunta a Arryn se ela notou algo estranho no comportamento de Euron. Ele aponta que, normalmente, Euron teria ficado furioso se fosse solicitado a se desculpar com ele, mas desta vez ele concordou silenciosamente e estranhamente. O Marquês acredita que a personalidade de seu filho não mudou e sua calma atual é apenas um torpor temporário, esperando que ele retorne à sua natureza raivosa amanhã, jurando vingança contra Liar. Em contraste, Aaron expressa sua esperança de que o jovem mestre se recupere e melhore gradualmente. O Marquês zomba de sua fé nele, admitindo que ele mesmo, seu pai, já desistiu dele.
Ele amargamente dizendo que sente pena dela e que teria sido melhor se ele a deixado viver sua vida como uma cavaleira. Eren permanece em silêncio pensando em como as coisas são difíceis para seu mestre, mas ela se lembra de que o jovem mestre hoje fareja de uma forma difícil de explicar. Enquanto isso, Yurian pede a Eren que o guie até o salão de treinamento porque ele quer fazer alguns exercícios. Ele se surpreende com seu pedido repentino para treinar neste momento em particular, mas Yurian insiste. Enquanto caminham, Yurian pensa em sua nova habilidade. O traço do olho do criador permite que ele veja as estatísticas, mas ele não tem ideia de como desbloquear a habilidade trancada do clã Tang de Sichuan. Ele adivinha que sua obesidade pode ser a razão e decide começar se exercitando como um primeiro passo. Yurian se sente exausto apenas caminhando pelo vasto jardim do palácio que tem o tamanho de vários campos de jogo. Ele percebe que não está apto para treinos em casa, pois sua obesidade sempre puxa de volta para a cama. Ele também percebe que sempre que passa por um servo, seu medidor de afinidade mostra valores extremamente negativos, variando de ódio a intenso nojo. Parece que todos ao seu redor o odeiam. Ele não os culpa admitindo para si mesmo quão ruim era a personalidade do Yuri original. Após uma caminhada cansativa, eles finalmente chegam ao terceiro salão de treinamento, que é menos utilizado pelos cavaleiros. Eles notam que outra pessoa está lá. Assim que os olhos de Yurion caem sobre ele, uma janela de status aparece com uma mensagem chocante: afinidade -91. Desejo matar. A janela revela que essa pessoa é Rika Olion, possuindo o traço de espada veloz nível 1. Rika sorri sarcasticamente e pergunta a Yurion por que ele veio ao salão de treinamento, enquanto Yurion o reconhece em choque. Enquanto Rika sorri, ele comenta que é uma grande honra que o jovem mestre ainda se lembre dele. Yurion responde nervosamente que claro ele se lembra dele. Yurion rapidamente se vira para Arya e sussurra, perguntando a ela se algo aconteceu entre ele e este homem. Arin pergunta surpresa se ele não se lembra, então lembra do incidente. Arin explica que alguns anos atrás, quando o Marquês o forçou a treinar, o furioso Eurion convocou Rika, que então era um cavaleiro estagiário, e desfigurou seu rosto com uma espada enquanto ria. Após esse incidente, o Marquês desistiu de forçá-la a treinar. Euron fica chocado e percebe para si mesmo que o Euron original era verdadeiramente um canalha sem esperança. Euron decide que é melhor voltar e pergunta a ele se há outro salão de treinamento que ele possa usar seu Zenyo. Eren diz a ele que há um quarto salão, mas é longe com instalações precárias, principalmente apenas um campo vazio. Euron vê este lugar como perfeito e pede a ela para levá-lo até lá, declarando que se ele vai perder peso, ele fará isso corretamente. Eren concorda e o leva ao quarto salão. Assim que chegam, Yurion pensa em como o clã Tang de Sichuan é especializado em facas de arremesso e armas pequenas. Em uma tentativa de desbloquear a habilidade, ele pega uma adaga e atira com força, mas nada acontece. Ele se sente desapontado porque pensou que seria capaz de desbloquear a habilidade. Ele ri nervosamente, alegando que estava apenas jogando por diversão e decide que deve construir sua resistência primeiro. Ele sugere que ele corra ao redor do salão, mas Yurion diz a ela que ele vai treinar sozinho e ela pode treinar como quiser. Então ele começa a correr. O Marquês fica atônito, se perguntando como Yurian realmente chegou ao campo de treinamento e começou a se exercitar. Ele acha estranho e se pergunta quanto tempo esse entusiasmo vai durar. 3 semanas depois, acontece que Jurin não perdeu um único dia de treinamento durante todo este período. Ele perdeu muito peso e sua aparência mudou notavelmente. O Marquês comenta sobre esta mudança dizendo como esperado do meu filho. Enquanto o Marquês observa seu filho, ele percebe que sem a gordura seu filho realmente parece bonito e ele se pergunta se ele realmente amadureceu. Em seu quarto, Jurin olha para seu corpo no espelho, percebendo que perdeu muito peso. Mas ele ainda está preocupado porque o traço do clã Tang de Sichuan ainda não foi desbloqueado. Ele decide dar mais um mês e se nada acontecer, ele terá que roubar o encontro fatídico destinado ao protagonista da história. Naquele momento, Aaron entra com seu jantar. Uma janela do sistema aparece explicando que o prato é sopa Sharon, um prato nutritivo que ajuda a queimar gordura e construir músculos, e é costume na família Rocks comê-la após cada sessão de treinamento. Euron mostra seu desprazer em comer a mesma sopa novamente, então Eren pergunta se ele está cansado dela. Euron confirma que está de fato cansado de comê-la por 3 semanas consecutivas. Arryn pergunta a ele seriamente sobre seu verdadeiro objetivo, se ele só quer perder peso ou se tornar um cavaleiro. Euron declara entusiasticamente que ele, é claro, quer se tornar um cavaleiro. Arryn então o repreende, lembrando de que até mesmo o grande Marquis come sopa Sherron após seu treinamento e, portanto, como um jovem mestre, ele deve parar de reclamar e comê-la. Yurian cede e começa a comer pensando consigo mesmo que essa tradição é antiquada, mas ele vai suportá-la porque o ajuda a perder peso. Enquanto come a sopa, ele percebe que seu sabor está ligeiramente diferente hoje. De repente, uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele ingeriu o veneno. Apesar de seu choque, outra mensagem segue afirmando que ele cumpriu a condição para desbloquear o clã Tang de Sichuan e que o traço agora está desbloqueado, deixando-o em um estado de perplexidade.
Em outro lugar no palácio, o Marquês ainda estava pensando sobre a mudança de seu filho. Ele admitiu que seu filho havia se tornado bonito depois de perder peso e se perguntou novamente se ele realmente havia amadurecido. Alguém pede permissão ao Marquês para entrar na sala, carregando um pouco de chá para ele, e ela é revelada como sua segunda esposa, Escaná. Ela pergunta a ele o que ele estava olhando tão intensamente. O Marquês responde que estava apenas pensando na beleza do jardim. Cana elogia seu gosto e diz que tem cuidado pessoalmente do jardim, e o Marquês a elogia por suas habilidades maravilhosas. Enquanto o Marquês e sua esposa Cana conversam, Cana pergunta quando ele escolherá Colin como seu herdeiro, como havia mencionado anteriormente. Ela acrescenta que, como o assunto já foi decidido, seria melhor acelerá-lo. O Marquês se surpreende com sua pergunta e diz instante que pode levar mais tempo. Cana objeta e o lembra de que ele prometeu nomear Colin como herdeiro ainda este mês. O Marquês explica que, como ela provavelmente ouviu, Ian parece ter recuperado o juízo recentemente, e como o filho mais velho da família Rox, se ele perseverar assim, poderá se tornar um bom sucessor. Cana finge concordar, dizendo que também ouviu falar da melhora de Euron e que estava preocupada com ele, mas fica feliz que ele finalmente tenha recuperado o juízo, considerando que deve recursos. O Marquês ri, comentando sarcasticamente que seu filho só acordou depois que sua noiva os bofeteou. Quando Kaena pergunta novamente o que ele fará sobre o ar, o Marquês responde que Yurian só está treinando há 3 semanas e que ele preferiria observá-lo por um período maior. Mas ele promete a ela que, se Euron voltar aos seus velhos hábitos, ele concederá imediatamente o título de herdeiro a seu primeiro filho, Colin. Kaena pede que se junte a ela no quarto depois que terminar seu trabalho. E depois que ela sai, sinais de intensa raiva aparecem em seu rosto enquanto ela silenciosamente jura vingança contra Yurian. Enquanto isso, Yurian ainda estava chocado com o desbloqueio da característica do clã Tang de Sichuan. Como a família Sichuan Tang é especializada em venenos, ele percebe que a condição para desbloqueá-lo era ingerir veneno, o que ele acha ridículo. Ele relembra a janela de informações da sopa Sharon e descobre que pode rolar para baixo para ver mais detalhes. As informações adicionais revelam uma atualização do banco de dados sobre a erva Hanyan com uma propriedade de paralisia. Esta erva é principalmente uma planta medicinal, mas contém um veneno muito leve e inofensivo para adultos em pequenas quantidades. Mas se ele se acumula no corpo, ele paralisa lentamente o corpo até a morte. Aaron tira de seu estupor perguntando por que ele parou de comer. Yurian volta-se e começa a comer rapidamente. Enquanto come, ele pensa em quem colocou o veneno em sua comida. Ele se lembra de que na história original o segundo filho Colin deveria ser nomeado herdeiro por volta dessa época. Ele deduz que a razão para o atraso é porque ele começou a treinar e, portanto, quem o envenenou provavelmente é desse lado. Outra janela do sistema aparece informando que ele cumpriu a condição para desbloquear o veneno de paralisia fraca. Depois de terminar toda a sua refeição, ele diz a Arin com um sorriso estranho que a sopa estava tão deliciosa que o fez chorar. Ele então pede que ela o deixe sozinho por um tempo. Arin concorda, deseja-lhe uma boa noite e sai. Assim que fica sozinho, Yurien invoca sua janela de status para examinar a recém-desbloqueada característica do clã Tang de Sichuan. Sua janela de status atualizada aparece indicando sua condição como excesso de peso e envenenamento leve do muscular leve. Além de seus traços e taxa de sincronização, ele descobre que pode se concentrar em uma parte específica da interface, assim como em jogos de realidade virtual, para exibir detalhes adicionais. Quando ele se concentra na característica do clã Tang de Sichuan, ela se ramifica em 3 categorias: venenos, armas escondidas e artes marciais, todas bloqueadas. Ele decide começar examinando primeiro a categoria de venenos. Uma longa lista de venenos disponíveis aparece como veneno de paralisia fraca, soro da verdade e fumaça matadora de almas, todos bloqueados, exigindo que venenos de nível inferior sejam desbloqueados primeiro. Quando ele rola até o final da lista, ele descobre que o veneno final disponível é o nível 30 absoluto oculto. Ele percebe que o sistema é baseado no desbloqueio gradual de habilidade disponível. Para desbloquear o veneno mais simples, o veneno de paralisia fraca, ele descobre que precisa primeiro de uma técnica interna. Ele acha isso lógico, pois o clã usa energia interna para controlar venenos. Ele então passa a examinar a categoria de artes marciais em busca de uma técnica interna. Uma lista de técnicas internas básicas disponíveis para a seleção aparece, incluindo artes de veneno escuro, artes de agulha de trovão e 10 energias de venenos divinos, com uma vez Dishman, como fã de histórias de Wuxia, e acha a escolha fácil. Ele se lembra de que as artes de veneno escuro se concentram em venenos. As artes de agulha de trovão se concentram em armas escondidas, enquanto 10.000 magias de venenos divinos, embora demore mais para dominar, permite alcançar o domínio em venenos e armas escondidas. Ele escolhe a última opção, acreditando que mais é melhor, como é sempre o caso com os protagonistas das histórias de Wuxia.
Assim que ele escolhe 10 energias de venenos divinos, ele sente que os encantamentos da técnica foram gravados em sua mente. Ele imediatamente decide tentar circular a energia, então ele tira a camisa e senta-se em uma postura meditativa. Ele sente um fluxo estranho por todo o seu corpo e percebe que isso é Shu energia vital. Ele começa a guiá-lo através dos caminhos de energia corretos em seu corpo, então o armazena em seu centro de energia dantian para construir seu poder interno. Ele passa a noite inteira treinando até de manhã e descobre com espanto que os romances de artes marciais não estavam mentindo sobre ser capaz de treinar a noite toda sem dormir. Ele acha que é completamente verdade, e mais ele não se sente cansado. Pelo contrário, ele sente que todo o seu corpo está cheio de energia. Ele também descobre que agora pode sentir o fluxo de ao seu redor a ponto de poder dizer quantos pássaros estão do lado de fora de sua janela sem nem mesmo olhar. Ele sente a energia sólida e quente em seu dantian e descobre que agora pode abrir a janela de status apenas direcionando o chi para sua cabeça sem precisar de um espelho, e a janela mostra que seus dens, nin e venenos divinos de energia bino estão no nível 1 estrela em 10%. Depois de passar a noite em meditação, Euron sente uma aura familiar do lado de fora de sua porta. Aaron entra naquele momento para acordá-lo e percebe que sua cama não foi tocada, concluindo que ele não dormiu a noite toda. Euron confirmou a ela que ainda não dormiu. Ela sugere que ele descanse e pule o treinamento de hoje, mas Jurian se recusa entusiasticamente, insistindo que se sente excelente e deve treinar. Eirin concorda relutantemente e decide preparar o café da manhã para ele primeiro. Depois de fechar a porta atrás dela, se pergunta quando o jovem Mesper começou a ganhar músculos. Mais tarde, no campo de treinamento, Yurian pega uma das adagas. Ele é repentinamente surpreendido pelo aparecimento de uma mira em frente aos seus olhos, semelhante àquelas enjaubadas em jogos de vídeo de tiro em primeira pessoa. Ele decide mirar precisamente no alvo e joga a adaga com força. A adaga atinge o alvo com precisão. Eirin ficou surpresa quando viu acertar o alvo na primeira tentativa. Uma janela do sistema aparece anunciando o desbloqueio da categoria de armas escondidas do clã Tan de Sichuan. Uma Eirin chocada pergunta a ele o que ele acabou de fazer. Yurian responde que ele também não sabe, alegando que os resultados de seu treinamento no mês passado estão começando como ser. Euron olha para Aaron estupefata, percebendo que é a primeira vez que a vê tão nervosa. Ele decide tentar novamente, pensando que quando ele joga, ele sente uma energia interna ardente correndo do fundo de seu estômago. Ele joga a adaga novamente, desta vez com maior força e velocidade. A adaga penetra no alvo e o destrói completamente. Aang ficou extremamente chocada quando viu que ele não apenas atingiu o alvo com precisão, mas o destruiu completamente. Euron percebe que ter essa mira é basicamente uma trapaça. Ele se lembra de que em sua vida anterior ele era habilidoso em jogos de tiro, tanto que uma vez ganhou um torneio local em um cibercafé em um jogo chamado Ataque de Batalha. Enquanto Aang fica atordoada, se perguntando o que está acontecendo, Euron pergunta a ela se ela sente alguma coisa emanando dele. Aang responde que não pode dizer nada de especial, exceto pelo fato de que ele perdeu muito peso desde ontem. Ela confirma que, embora ele estivesse perdendo peso constantemente devido ao seu treinamento diário e à sopa Charon, a mudança nele hoje era particularmente notável. Yurian fica surpreso com a resposta dela e percebe que ela não consegue sentir o fluxo de energia interna em seu corpo. Ele conclui que neste mundo ele é o único que pode usar energia interna e Titaldin mais pode detectá-la, o que significa que ele ganhou um poder incrível único. Yurian decide continuar treinando e joga mais adagas com extrema precisão. Desta vez, ele jogou uma adaga que perfurou a adaga já presa no alvo, que impressiona a área e que cobre a boca em choque. Ela pede para tentar arremessar uma vez. Aí joga a adaga, mas erra o alvo completamente. Yurian ri, apontando que finalmente encontrou algo que ela não consegue fazer, que a irrita. Naquele momento, uma janela do sistema aparece diante de Yurian, anunciando a conclusão da memória de Sachindanga e o desbloqueio da habilidade de golpe direto. A janela explica que essa habilidade o permite arremessar com maior força e velocidade, não apenas com as armas de que se lembra, mas com qualquer outra coisa, como pedras, madeira ou espadas de ferro, como se fosse sua arma mais preciosa. Enquanto Eirin ainda estava tentando entender por que ela falhou, Euron pega uma espada de madeira quebrada para testar sua nova habilidade. Ele pede que ela recue um pouco. Ele se surpreendeu ao vê-lo segurando uma espada quebrada sem perceber o que ele pretendia fazer com ela. Então Euron sente um enorme fluxo de energia interna de seu dantian para seus braços e joga a espada de madeira. A espada quebrada voa com imensa força e perfura o centro do alvo, destruindo. Eirin fica atordoada e grita, perguntando sobre esse poder e o que está acontecendo. Euron responde com falsa modéstia que não tem certeza que talvez seja o poder da prática. Eirin rejeita essa explicação, percebendo que o que ela viu que ela é impossível. Naquele momento, Euron se dirige a ela seriamente, dizendo que sabe que ela relata seus assuntos para seu pai, o Marquês. Essa admissão o surpreende, então ele pede um favor a ela, que é manter este assunto em segredo por enquanto. Ele explica que está testando várias coisas e que explicará tudo a ela mais tarde, pedindo que ela espere até então. Arryn concorda com o pedido dele.
Após o término do dia de treinamento, Orion observa um do chefe chamado Perro enquanto ele sai. Ele e Orion usam a habilidade Olho do Criador para examiná-lo e uma janela de status aparece revelando que Perro tem os traços toque venenoso nível 1 e movimento ágil nível 1 e seu nível de afinidade com ele é neutro. Euron percebe que o traço de toque venenoso é o que permite que Perro coloque veneno na comida e confirma que foi ele quem o envenenou. E Orion decide que é hora de seu verdadeiro teste. Ele concentra sua energia e libera o veneno paralisante que aprendeu recentemente. Em Perro à distância, Perro é imediatamente envenenado e cai no chão. Incapaz de se mover, Orion comemora seu sucesso e percebe um cronômetro aparecendo acima de Perro, indicando que o efeito da paralisia durará 1 hora. Orion carrega o Perro paralisado e o move para um beco isolado. Enquanto Perro gradualmente começa a recuperar consciência e Orion começa a questioná-lo, ele pergunta se ele sabe quem ele é, o ameaça e diz que se ele quiser viver, deve responder com sinceridade. Ele pergunta diretamente se foi ele quem colocou o veneno em sua sopa, já que Perro não pode falar. O Rin estabelece um sistema simples para responder. Pisque uma vez para sim e 2 vezes para não. Depois que Perro confirma seu entendimento com uma única piscada, Orion repete sua pergunta sobre se foi ele quem envenenou a sopa, e Perro pisca uma vez, admitindo sua culpa. Orion continua seu interrogatório, perguntando se o veneno usado era Eva Han jovem, e Perro confirma isso com outra piscada. Então Orion faz a pergunta mais importante sobre quem ordenou que ele o envenenasse, e foi o Machanus Kaina quem ordenou que ele fizesse isso. E Orion fica surpreso quando Perro pisca 2 vezes negando o envolvimento de Kana. E Orion duvida de sua resposta e o adverte para não mentir, ameaçando cortar sua garganta e alegando que pode dizer se ele está mentindo ou não. Enquanto Orion pressiona e ameaça Perro, ele repete sua pergunta sobre se Lady Kana foi quem ordenou que ele o envenenasse. Perro permanece em silêncio por um momento, então pisca 2 vezes novamente negando o envolvimento de Kana. Orion fica surpreso com sua insistência, mas vê em seus olhos que ele não está mentindo, então ele se pergunta sobre a identidade da pessoa real que deu a ordem. Orion decide adiar a descoberta dessa informação para mais tarde. Depois disso, Jurin tira algo e força Perro a comer. Ele diz que o que ele comeu é veneno paralisante e que ele tem apenas 1 mês de vida. Ele o adverte que se ele não tomar o antídoto em sua posse dentro deste mês, todos os seus órgãos internos se dissolverão. Com isso, ele o força a seguir suas ordens a partir de agora e pergunta se ele entendeu o significado de suas palavras, ao qual Perro concorda com uma piscada de olhos amedrontada. Euron coloca a mão na cabeça de Perro e cancela o efeito do veneno paralisante sobre ele, e Perro fica surpreso ao recuperar sua capacidade de se mover. Assim que Perro recupera sua capacidade de falar, Euron pergunta pela última vez quem ordenou que ele o envenenasse. Perro confessa que quem deu a ordem foi o comandante dos cavaleiros, Carax Levington. Euron reconhece o nome e Perro explica que Carax ordenou que ele matasse o jovem mestre devido a uma doença dentro deste ano. Euron lembra que Carax é o irmão mais velho de Caina, que conseguiu o cargo de comandante dos cavaleiros graças ao casamento dela com o Marquês, e percebe que sua conclusão não estava totalmente astral no tenente. Euron decide que esta não é a parte importante agora e entrega um pedaço de papel a Perro. Perro percebe que o papel contém uma lista de venenos. Orion diz a ele que, como Perro tem um amplo conhecimento de venenos, isso significa que ele pode obtê-los no mercado negro usando o dinheiro que receberá de Carax. Ele ordena que ele colete todos os venenos da lista e os traga para ele, que comece com o que ele já tem amanhã à noite. Quando Perro pergunta por que ele precisa desses venenos, Euron o repreende e diz que não lhe deu permissão para fazer perguntas. Perro recua com medo e concorda em cumprir a ordem. Antes de Perro sair, Euron acrescenta uma última ordem chocante. A partir de agora, sua sopa deve estar sempre cheia de ervainha. Esta ordem deixa Perro em estado de completo espanto, enquanto Euron ri impressionado com o quão incríveis são as artes marciais. Enquanto Perro sai, Euron pensa sarcasticamente sobre como Perro acreditou na mentira do veneno paralisante, revelando que o que ele forçou a comer nada mais era do que folhas secas. Euron decide que precisa dominar rapidamente as artes marciais do clã Tang de Sichuan. Ele se lembra de que se os eventos prosseguissem de acordo com as configurações que ele escreveu em sua história, um evento terrível ocorreria em breve no mundo exterior. Naquela noite, Perrault traz as ervas venenosas que ele já tinha em sua posse. Jurin examina as ervas e as reconhece imediatamente graças à janela de status que aparece diante dele, e Perrault fica surpreso com sua capacidade de identificar esses venenos raros. Jurin se gabou para ele que essa informação era uma questão simples para ele, embora na realidade ele tenha obtido isso da janela que aparece para ele. Jurin pergunta a ele por que ele estava carregando outros venenos se a erva Yan sozinha era suficiente para matá-lo. Perro explica que o efeito da erva Yan é lento e a resistência pode ser desenvolvida contra ela, mas ao misturá-lo com o veneno e a Krakpa, seu efeito se torna mais forte e mais furtivo. Jurin deduz que misturar venenos os torna mais fortes e precisos. Jurin pergunta a Perro como ele aprendeu tudo isso, e Perro responde que quando tinha 8 anos foi vendido para a família Levington e treinado sob um mestre do veneno lá.
Ele acrescenta que havia cerca de 20 outras crianças, mas todas morreram e apenas ele sobreviveu. Arian percebe que Perrault guarda um grande rancor contra a família Levington e que encontrou uma ferramenta útil. Jurin elogiou Perrault por fazer um bom trabalho, então permitiu que ele saísse. Depois de dispensar Perrault, Jurin decide começar seu treinamento. Ele pega todas as ervas venenosas e começa a comê-las. Uma janela do sistema com mensagens consecutivas aparece informando que ele ingeriu vários venenos e que o corpo de 10 venenos divinos está absorvendo-os. De repente, um aviso de perigo aparece, exigindo que ele faça uma meditação respiratória imediata. Jorian senta-se e medita profundamente, determinado a alcançar o segundo estágio de sua técnica. Na manhã seguinte, Eren entra para acordar Euron. Ela se surpreende ao vê-lo sentado sem camisa em meditação. Ela fica chocada ao ver seu corpo, que se transformou da noite para o dia em um físico musculoso. Uma janela do sistema aparece diante de Euron, dizendo-lhe que a energia de 10.000 venenos divinos avançou para o segundo estágio, que ele adquiriu uma nova arte marcial, o Pequeno Passo do Dragão, e que várias novas técnicas de veneno foram desbloqueadas. Enquanto Eren pergunta a ele, confusa o que está acontecendo, ela sente um odor fétido vindo de seu corpo. Euron percebe que o romance diz é verdade. Quando a energia interna aumenta e as artes marciais avançam, o corpo espelha uma grande quantidade de resíduos de uma só vez. Yurian percebeu que o cheiro era realmente repulsivo, então ele se moveu para abrir a janela. Eren implora para que ele não faça nada e Yurian vá para o banheiro, e ele diz a ela para ir imediatamente. Depois de se limpar, ele sai com Aron e eles vão para o campo de treinamento. No caminho, Yurian começa a aprender sua nova habilidade, o Pequeno Passo do Dragão, um jogo de pés especial do clã Tan, perfeito para movimentos rápidos, assassinato e evasão. Yurian se sente muito feliz por aprender uma habilidade que geralmente só aparece em romances wuxia e descobre que simplesmente imitar os movimentos lhe dá uma boa sensação. Ela pergunta a ele, preocupada, se ele está bem. Em percebe seu andar estranho, que se assemelha ao de um bêbado. Euron ri e garante a ela que está bem, mas ela permanece preocupada e pergunta se ele tem certeza sobre ir para o primeiro campo de treinamento hoje. Apontando que estará lotado de cavaleiros, Euron garante a ela que está bem e explica que só quer ver como os outros cavaleiros estão alegres. Quando chegam, os cavaleiros aprendizes notam sua presença. Um deles reconhece Ayn como a empregada do jovem mestre, mas não reconhecem Euron a princípio. Em vez disso, pensando sobre a identidade desse jovem bonito, então um deles se lembra dos rumores de que o jovem mestre havia perdido muito peso e eles percebem que esse jovem é o próprio Euron. Sussurros circulam entre eles, expressando sua incredulidade com essa transformação, pois ele era tão gordo quanto um porco há apenas um mês, e eles se perguntam que tipo de magia ele usou. Graças à sua energia interna, Euron pode ouvir todos os seus sussurros claramente. Ele nota um cavaleiro aprendiz treinando seriamente e proficientemente e comenta que ele logo se tornará um cavaleiro júnior. Eren diz a ele que essas são as posturas básicas de espada da família Rox e o aconselha a observar atentamente. Naquele momento, Euron percebe que este cavaleiro não é outro senão Creed, um dos principais personagens de seu romance e um futuro aliado do protagonista. Euron não havia escrito nada sobre a aparência de Creed antes de conhecer o protagonista e acha interessante que ele estivesse aqui o tempo todo. Ele vê sua presença como uma oportunidade que poderia ser útil para ele mais tarde. Euron se volta para os cavaleiros que estavam sussurrando sobre ele e usa o olho do criador para ver que seus níveis de afinidade variam de hostil a enojado e intenção assassina. Euron decide que esses cavaleiros serão seu primeiro campo de testes. Enquanto Euron observa os cavaleiros, ele decide começar testando o veneno persistente, um veneno que se espalha por todos os órgãos uma vez inalado. Jurin escolheu um dos cavaleiros para ser o primeiro a testar a habilidade. Ele ativa o veneno persistente. De repente, um dos cavaleiros cai de joelhos de dor e seus colegas se reúnem ao redor dele em preocupação, levando outros a sugerir chamar um padre. O cavaleiro grita de dor intensa, mas de repente o cavaleiro se levanta quando a dor desapareceu completamente, o que irrita seus colegas que o acusam de desperdiçar seu tempo. Após o sucesso de sua primeira experiência, Euron decide testar outro veneno. Desta vez, ele escolhe fumaça assassina de almas, um veneno que cria ilusões causando medo e confusão dentro de um alcance específico. Ele o ativa enquanto os cavaleiros ainda estão discutindo. Um dos cavaleiros se surpreendeu quando viu um monstro aparecer de repente e pular em cima dele. Os cavaleiros começam a gritar de terror. Aaron ficou surpreso com a reação dos cavaleiros e não entendeu por que eles estavam gritando. Os cavaleiros desabaram no chão em estado de pânico. Enquanto Aaron está perplexo, se perguntando por que eles estão agindo tão estranhamente, cada um deles vê monstros, demônios e esqueletos. Os cavaleiros foram mergulhados em um estado de terror absoluto e incapazes de pensar ou agir. Depois que os cavaleiros se acalmam e voltam a si, eles se olham confusos, se perguntando o que acabou de acontecer. Euron percebe que continuar o teste poderia levar a um verdadeiro derramamento de sangue e se sente satisfeito com o poder de seus venenos. Urim disse a Aaron que eles deveriam voltar. Ele diz a Auron que o lugar ficou muito barulhento e ele prefere ir para o quarto campo de treinamento.
No caminho de volta, uma empregada o chama e diz que ele tem uma visita. A empregada o informa que Lady Ilia Marcos veio vê-lo. Enquanto isso, ele está esperando por ele lá dentro, determinado a romper seu noivado de vez desta vez. Quando Euronio entra na sala, Ilia o vê e fica completamente chocada com sua nova aparência, enquanto ele a cumprimenta calmamente, mas Ilia ainda não o havia reconhecido. Quando a empregada o informa da chegada de Lady Ilia, Ilia pensa em seu noivo, Ilia Marcos, que é habilidosa com seus punhos. Ele se lembra de que por volta dessa época na história original, Ilia começou a exigir a anulação de seu noivado, mas o Yurion original continuou exando. Yurion suspira, pois não tinha escolha a não ser enfrentá-la. Quando ele a encontra, Ilia fica tão chocada com sua nova aparência que não o reconhece e pergunta quem ele é. Yurion calmamente diz a ela que é ele, o que a confunde ainda mais. Ela diz a ele que ouviu um boato de que ele perdeu peso treinando, mas pensou que era falso. Ela se pergunta como ele poderia mudar tanto em menos de 2 meses. Ele simplesmente responde que ele trabalhou duro e ela fica surpresa com sua resposta. Ele explica que, depois de ser espancado por ela, ele pensou muito e decidiu mudar. Ilia duvida de suas intenções, pensando que ele poderia estar tentando iniciar uma briga como forma de vingança, o que Yuri nega veementemente. Então, surpreendentemente, ele se ajoelha diante dela expressando sua gratidão. Ele diz a ela que, graças a ela, ele conseguiu voltar a si e ele se desculpa sinceramente pelo que aconteceu naquela época. Ele acrescenta que se ela deseja romper o noivado por causa desse incidente, ele aceitará sua decisão. Aliai, completamente perplexa, pergunta a ele quem ele realmente é, ao qual ele responde Euronion Hawks, o ex-canalha. Euron pediu desculpas a ela profusamente e a Alia ficou atordoada com sua mudança. Euron pensa consigo mesmo que, embora o que aconteceu não tenha sido sua culpa, mas a culpa do dono do corpo original, há uma razão que o faz pedir perdão desta maneira. Euron usa o olho do criador e vê a janela de status de Alia, que revela suas características, beleza de derrubar reinos e rainha da espada, e seu nível de preferência por ele é menos 16 ódio. Euron percebe que Alia não é apenas uma heroína comum. A característica de rainha da espada faz crescer continuamente mais forte. E mais tarde na história ela salva o protagonista caído e derrota um dos principais vilões graças a essa característica. Portanto, ele percebe que, mesmo que eles rompam um noivado, é melhor consertar seu relacionamento e torná-la sua aliada. Ele a ordena que ele se levante e pergunta se ele está falando sério sobre o que disse. Euron confirma sua seriedade e jura, então ele exige furiosamente que ele faça um juramento de verdade. Enquanto ele o pressiona com sua aura sufocante, Euron pensa que esta cena parece familiar. Ele o ameaçou que sua vida a partir de agora não seria a mesma, e se ele quebrasse seu juramento, ela não hesitaria em eliminá-la ela mesma. Ele se lembra de que este é o mesmo diálogo que Elia disse ao protagonista do romance original, não assim. Sob a intensa pressão, Euron decide usar sua técnica interna, energia de 10 minutos divinos, para resistir facilmente à aura de Alia. Alia fica muito surpresa quando sente que sua aura foi repelida e se pergunta como isso pôde acontecer. Yurion acha a oportunidade perfeita para jurar que não voltará aos seus velhos hábitos. Depois que ela se acalma, Ilia timidamente diz a ele que estará de olho nele e o avisa que, se ele cometer outro erro, o noivado será desfeito incondicionalmente. Então ela sai. Yurion ficou surpreso quando percebeu que Alia não tinha intenção de romper o noivado. Depois que ela sai, ela encontra a Marquesa, que pergunta se ela tomou sua decisão sobre o noivado. Ela diz a ele que decidiu não rompê-lo. O Marquês ficou surpreso com a resposta. Quando o Marquês pergunta o motivo, Leia admite que ela mesma não entende completamente. Ela explica que ouviu um boato sobre sua mudança e queria ver por si mesma, imaginando se ele havia retornado à personalidade gentil e fraca que tinha em sua infância. Mas ela descobriu que ele era uma pessoa completamente diferente e é por isso que ela decidiu confiar nele desta vez. O Marquês perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo e ela respondeu afirmativamente. Ela acrescenta que se ele voltar a ser um canalha novamente, ela o espancará até a morte com as próprias mãos. O Marquês ri alegremente, admirando sua forte personalidade, e pede a ela para cuidar bem de Euron. Ele recusa a oferta do Marquês de ficar por alguns dias, explicando que disse ao pai que estava vindo para romper o noivado, então a situação seria estranha. O Marquês pede que ela veja Jurin antes de partir, mas ela se recusa novamente, dizendo que ele está treinando e ela não quer incomodá-lo. Mais tarde, o Marquês convoca Jurin. Ele inicialmente brinca com ele, fingindo não conhecê-lo. Jurin ficou ansioso, temendo que seu pai tivesse descoberto a verdade. Então ele ri e diz a ele que está orgulhoso do grande esforço que ele fez. O Marquês pergunta se ele sabe por que foi convocado e Yurion responde que acredita que é hora de começar seu treinamento como cavaleiro. O Marquês fica surpreso com a inteligência de seu filho e diz a ele que é hora de aprender as artes da esgrima da família Hawks, mas Jurin diz a ele que tem outra coisa que gostaria de discutir. O Marquês fica chocado quando Jurin diz que quer aprender artes de arremesso em vez de esgrima. Jurin confirmou firmemente sua decisão. O Marquês se recusa veementemente. Descrevendo as artes de arremesso como um truque barato usado por ladrões, ele acrescenta que uma habilidade primitiva
primitiva como o arremesso de adagas não conseguiria nem penetrar na armadura de um cavaleiro, muito menos nas escamas de um monstro de baixo nível como um buraco. Nesse ponto, Yurian propõe uma aposta. Se ele pode ou não caçar um buraco usando uma adaga, o Marquês chama Timosí de seu filho de inútil, afirmando que a lâmina de um Bessinonhiro precisa de uma aura para destruir as escamas de um buraco, e que mesmo que ele treine artes de arremesso por 100 anos, ele nunca seria capaz de penetrá-las. Jurin insiste na aposta, ressaltando que o Marquês certamente venceria nesse caso, então ele deveria aceitar a aposta. O Marquês finalmente concorda, vendo isso como uma oportunidade de quebrar a teimosia de seu filho. Eles concordam com os termos da aposta. Se Jurin conseguir caçar o buraco, ele o treinará ele mesmo a partir de agora. Mas se ele falhar, ele seguirá a vontade do Marquês. Jurin fica encantado e decide se preparar para o teste prático no dia seguinte. Jurian se perguntou quantas tentativas ele precisaria para penetrar nas escamas de Borax. Ele planeja comer algumas ervas verdes venenosas escondidas naquela noite para elevar o nível de sua energia de 10 venenos divinos para a terceira estrela. Aaron mais tarde vem até ele com uma mensagem da Marquesa, marcando a hora do teste para 12 Esmeu, sendo ao meio-dia no primeiro salão de treinamento. Euron pergunta a ela se ela sabe dos detalhes da aposta, e ela diz a ele que todo o palácio sabe e que todos estão rindo e falando sobre como Yon vai molhar as calças de medo ou fugir. Ela diz a ele que ele ainda é o inimigo público aos olhos de todos. Ele pergunta a ela se essas pessoas virão assistir, e ela confirma que o salão estará lotado porque o Marquês não proibiu a entrada. Yurian ficou confuso, murmurando para si mesmo que o que ele estava vendo já havia se transformado em uma cena espetacular. Yurian pede a opinião dela, e ela responde que acredita que amanhã será o dia dele. Naquela noite, Yurian alcança a terceira estrela em sua técnica. No dia da aposta, o salão de treinamento estava lotado de gente. O Marquês pergunta a Yurin se ele está pronto. Yurin percebe o grande número de participantes e o Marquês afirma que ele só contou ao seu mago pessoal e que a notícia de alguma forma se espalhou. Ele o avisa para não se envergonhar na frente de todos. Depois disso, um ancião começa o ritual de invocação. Euron observa, fascinado, pois é a primeira vez que vê magia pessoalmente. De repente, um monstro enorme invadiu o local, levantando uma espessa nuvem de poeira intercalada com uma aura saturada de cargas elétricas. O que é ainda mais surpreendente para ele é que ele verá um monstro que ele mesmo criou como autor com seus próprios olhos. O monstro Burak aparece, um monstro oceânico com 150 de altura. A multidão entra em pânico com sua aparência grotesca, mas Jurian olha para ele com curiosidade. Ele se lembra de ter criado este monstro com pressa enquanto comia sashimi em um restaurante quando estava sem ideias. Ele até pensa que se não fossem por seus braços e pernas poderia ter parecido um pouco fofo. De repente o Burak ataca e a multidão grita, mas o Marquês impede os cavaleiros de intervir. Yurian resmungou que o monstro o havia emboscado sem nenhum aviso prévio. Yurian percebe que o monstro não é muito rápido e decide testar a dureza de suas escamas primeiro. Quando ele se concentra, uma nova mira aparece diante dele, indicando o ponto fraco do monstro. Ele decide tentar mirar nele. Ele lança sua adaga com extrema precisão em direção ao ponto fraco. O monstro foi atingido pela adaga e saltou com a intensidade da dor. O monstro morre instantaneamente. Yurian fica surpreso por ter acabado com ele com apenas um golpe. Um silêncio atordoado paira sobre o salão, então a multidão explode em aplausos, declarando que o jovem mestre caçou com sucesso o Burak e que o que ele fez foi absolutamente incrível. Jurin está vitorioso enquanto todos chamam seu nome. Em estado de descrença, o Marquês pergunta a Jurin como ele fez isso. Jurin simplesmente responde que ele mirou bem e acertou o alvo. O Marquês se recusa a aceitar o resultado. Considerando ilógico que um Burak morra de uma única adaga, Yurian aproveita a presença da multidão e insinua em voz alta que o grande Marquês certamente não voltaria atrás em sua palavra. O comandante dos cavaleiros tenta salvar a situação, ressaltando que a adaga de Euron pulsou precisamente sob o braço do barroco, onde não havia escamas e que o que aconteceu foi apenas sorte. O Marquês insiste em refazer a aposta, mas Euron se recusa. O Marquês então se oferece para adicionar uma nova promessa à aposta. Se Euron vencer novamente, ele lhe concederá um desejo, seja ele qual for. Mas se Euron perder, ele deve aprender esgrima como originalmente planejado. O Marquês acrescenta que o oponente desta vez não será um Burak, mas um cavaleiro. Ele pergunta a Euron se ele aceitará a aposta e Euron concorda. Euron vê isso como uma oportunidade, especialmente quando ele percebe que o comandante dos cavaleiros Carrox está na plateia e pensa que pode ser uma chance de quebrar o orgulho de Carrox. Mas ele volta atrás nessa ideia, percebendo que pode ser melhor deixá-lo em paz por enquanto para garantir que ele continue a receber seu suprimento de venenos através de Perro. E Orion diz ao Marquês que ele entende que enfrentar um cavaleiro oficial seria muito difícil para ele, sugere em vez de si que ele enfrente um cavaleiro estagiário para tornar o duelo justo. E Orion fica surpreso ao perceber que chegou ao ponto de enfrentar um cavaleiro aprendiz.
Então ele pede aos marqueses que o permitam escolher o próprio cavaleiro. Quando os marqueses perguntam sobre sua escolha, Euron anuncia que escolherá Creed. Creed é convocado e dá um passo à frente respeitosamente. O marquês lhe dá uma missão. Creed, com toda a coragem, aceita qualquer missão que o marquês Maul. O marquês disse a ele que a missão é enfrentar aquele garoto e corrigir seus maus hábitos. Creed fica chocado com esta ordem. O marquês percebeu a preocupação de Creed e perguntou se ele poderia completar a missão, mas ele concorda em realizá-la depois que o marquês insiste. Euron tranquiliza Creed e diz para ele não se preocupar muito. Enquanto Euron e Creed se preparam para o duelo, Euron anuncia que lançará apenas 3 adagas, e se Creed conseguir bloquear todas elas, ele se considerará o perdedor. Este anúncio irrita o marquês, que com uma arrogância e exorta Creed a lhe dar uma lição. O público compartilha a animação do marquês, torcendo por Creed e ameaçando sem comida ou punição se ele perder. Em meio ao tumulto, Euron ouve a voz de uma mulher desejando-lhe boa sorte, o que o agrada. Quando o duelo começa, Euron se prepara para lançar com a primeira adaga. Ele usa o olho do criador para examinar seu oponente, mas fica surpreso ao ver inúmeras marcas de Munan no corpo de Creed. Ao contrário do monstro Burak, que tinha apenas uma, ele percebe que mirar em qualquer um desses pontos resultaria em matar Creed, o que ele não quer. Portanto, ele decide mirar diretamente na espada de Creed. Euron lança a primeira adaga com imensa força, e quando ela colide com a espada de Creed, Creed é empurrado vários passos para trás e um som estrondoso como um canhão é ouvido. O marquês fica chocado e permaneceu de pé em seu lugar, atordoado pelo tremendo poder que vinha de uma adaga comum. Creed tremeu com o choque da adaga que atingiu sua espada, chegando a fazer uma rachadura nela. Euron diz a Creed que este ataque foi apenas um aviso para não ser complacente em sua defesa. Então ele se prepara para o segundo lançamento, anunciando que desta vez ele lançará com toda a sua força. Euron está confiante de que Creed, como personagem principal, não morrerá com este golpe. Euron usa a habilidade de golpe reto e lança a segunda adaga. Creed percebeu que o poder da adaga era imenso, e apesar de sua tentativa de bloqueá-la, a espada de Creed se quebra com o impacto. Em meio ao espanto dos espectadores e da marquesa, ele é jogado ao chão de joelhos, terminando o duelo ao deixar cair sua espada em meio ao espanto da marquesa. Após a derrota de Creed, o marquês pede para falar com Euron em particular, mas Creed intervém objetando que a aposta ainda não acabou e ainda resta uma adaga. A marquesa tenta terminar o duelo, mas Euron decide perguntar a Creed diretamente. Euron pede a Creed para levantar a cabeça e pergunta se ele aceitará este resultado inconclusivo. Creed não encontrou uma maneira de responder, pois se sentia incapaz de enfrentar Euron, lembrando de que o que faz um cavaleiro é alcançar um cado final, seja vitória ou derrota. Ao perguntar a ele se ele desistiria assim, Creed recupera sua determinação e pede uma nova espada, declarando que não se retirará desta maneira. De repente, Creed desperta sua aura para o espanto dos presentes. Euron percebe que isso está perfeitamente alinhado com a história que ele escreveu, onde o traço de Berserker de Creed se manifesta quando ele atinge seu limite absoluto. Euron vê isso como uma oportunidade de testar suas técnicas avançadas. Enquanto Creed se prepara com sua aura flamejante, que é equivalente ao talento de um cavaleiro experiente, o marquês se sentiu preocupado com Euron e inseguro de como ele agiria. Enquanto Euron parecia completamente confiante em si mesmo, ele pede a Euron para lançar a adaga final. Euron, por sua vez, se prepara e lança a adaga usando a técnica da montanha curva, uma técnica que faz a adaga girar em um caminho. Creed e o marquês ficam surpresos com esta técnica. Creed se sentiu zangado porque pensou que Euron estava brincando com ele. Creed balançou sua espada com toda a sua força em direção à adaga, mas a adaga mudou de direção no ar e evitou o golpe de sua espada. Creed ficou surpreso que a adaga tivesse se cravado em seu ombro, causando-lhe uma dor intensa pela qual ele continuou gritando. O público está confuso, acreditando que o lançamento foi lento e que Creed está exagerando. Jurin pensa que a dor que Creed está sentindo deve ser imensa porque ele usou uma quantidade maior de energia interna neste lançamento. Antes que o duelo possa continuar, o Marquês intervém, dizendo a Euron que ele ganhou a aposta e que a conversa deles acontecerá mais tarde. Após o duelo, Euron se aproxima de Creed, que ainda está com dor, e coloca a mão sobre ele usando a técnica de absorção de energia interna para aliviar sua dor. A dor desaparece repentinamente e Creed agradece Jurgen calorosamente e pede desculpas a ele. Creed admite que quando viu a adaga voando lentamente pela primeira vez, pensou que Jurgen estava zombando dele, mas agora percebe que era uma técnica divinamente magistral. Creed conclui que é impossível aprender tal técnica em pouco tempo e, portanto, Euron estava escondendo suas habilidades o tempo todo. Creed continua a desenvolver sua teoria, imaginando se existe uma organização secreta visando a família da Marquesa que Euron estava escondendo seu poder até agora como parte de um grande sacrifício para proteger a família. Jurgen fica maravilhado com a imaginação fértil de Creed e percebe que sua personalidade se inclina para amar teorias da conspiração. Creed oferece seus serviços a Jurgen, prometendo ajudá-lo a lutar contra qualquer organização secreta no futuro.
Naquele momento, Illyrian percebe que o nível de afinidade de Kraid subiu para 26 favorável. Illyrian não tentou corrigir as palavras de Kraid, simplesmente se despedindo dele dizendo que o veria mais tarde. Depois que Kraid sai, gritando que espalhará a verdade de que o jovem mestre nunca foi um canalha, Euron decide que é uma boa ideia se aproximar de Kraid, que mais tarde se tornará um cavaleiro extremamente poderoso. A Rain elogiou seu desempenho, encorajando Euron de que ele se saiu bem na batalha. A Rain pergunta a Euron sobre a técnica que ele usou no final do duelo. Euron diz a ela que é uma nova técnica e pede a opinião dela sobre isso. Arin responde que ela executou um duelo virtual em sua cabeça e se tivesse enfrentado essa técnica pela primeira vez sem vê-la, teria sido derrotada. Mas agora ela é capaz de bloqueá-la. Euron percebe que isso é graças ao traço de mente clara, raro e poderoso que ela possui. Euron lembra a ela que ela recebeu educação de cavaleiro desde jovem e, se não tivesse se tornado sua empregada pessoal, ela seria uma cavaleira agora. Ele pergunta a ela se ela está satisfeita com sua situação atual, e ela fica surpresa com a pergunta dele. Mais tarde, no escritório do Marquês, o Marquês convoca Jurin ao seu escritório. Ele inicialmente o repreende por chamá-lo de meu senhor em vez de pai quando estão sozinhos. Jurin ficou surpreso com a tentativa do Marquês de abordá-lo cordialmente, mas ele se dirigiu a ele de uma forma muito normal como ele queria. Então ele pergunta seriamente sobre a técnica que ele usou no duelo, observando que ele procurou em livros e não conseguiu encontrar nenhuma técnica de arremesso com um movimento tão magistral. Ele acrescenta que é impossível aprender tal habilidade sozinho apenas um Mar. Quando o Marquês exige saber a verdade por trás da técnica de Jurin, Jurin diz a ele que não pode contar toda a verdade, mas ele havia preparado mais porque antecipou a situação. Ele diz a ele que encontrou um livro. Jurin explica que estava procurando na biblioteca superior da família por métodos de treinamento eficazes quando se deparou com um livro caído no chão. Isso fez com que outro livro caísse da prateleira de cima, e este livro não tinha título, mas tinha gravuras estranhas. Sem pensar, ele o abriu e uma luz emanou dele e algo foi absorvido em sua cabeça. Depois disso, o livro desapareceu. O Marquês conclui com espanto que este livro era um grimório. Jurin pensa consigo mesmo que, claro, ele sabe o que é um grimório, pois foi ele quem criou este cenário na história onde magos distintos gravam suas técnicas em livros para transmiti-las. O Marquês está convencido pela história, comentando que a biblioteca do sótão contém tantos livros coletados por seus ancestrais que ele mesmo não sabe tudo nela, e que Jurin encontrar este livro foi um grande golpe de sorte. Jurin concorda, dizendo que de fato acertou na loteria. O Marquês diz a Euron que honrará sua promessa e não o forçará a aprender esgrima novamente. E com base na promessa adicional, ele pede a Euron para dizer qual é o seu desejo. Euron responde que quer a posição de herdeiro. O Marquês fica chocado com esse pedido, então Euron pergunta sarcasticamente se ele não vai realizar o seu desejo. O Marquês responde hesitante que terá que conceder, pois há dentro de sua autoridade. Euron percebe o desconforto de seu pai e diz que ele assumir a posição de herdeiro o incomodará, pois muitos se oporão a isso e Lady Canna causará um grande alvoroço. Portanto, ele declara que desistirá deste desejo desta vez. O Marquês se sente aliviado e agradece calorosamente. Euron pensa, na verdade, que ele não se importa nem um pouco com a posição de herdeiro, porque isso significaria passar seus dias preso a presumindo administrar o seu. Jurin pensa que, em vez de se tornar o herdeiro, ele preferiria usar seu tempo para dominar as artes do clã Tan de Sichuan e viajar pelo mundo em busca de oportunidade. O Marquês pede que ele lhe diga outro desejo. Yurian diz ao pai que planeja criar sua própria ordem de cavalaria e deseja nomear Harin e Kraid como seus cavaleiros. O Marquês considera este pedido mais fácil do que a posição de herdeiro e concorda, admitindo que o talento de Ren é grande demais para permanecer apenas uma empregada Peçanha. Euron agradece ao pai. Quando o Marquês pergunta quem se tornará o novo servo pessoal de Euron, já que não há servos disponíveis no momento, Euron sugere uma pessoa chamada Perro que trabalha na cozinha. Ele pede ao pai para fazer parecer que o Marquês escolheu Perro por acaso, não a seu próprio pedido. Seu pai ficou preocupado e perguntou se algo havia acontecido, ao qual Jurin respondeu que explicaria a ele mais tarde. O Marquês concorda com seu pedido sem fazer mais perguntas, mostrando sua crescente confiança em Euron, o que é confirmado pela janela de status mostrando que o nível de afinidade do Marquês atingiu 74 de confiança. Mais tarde, Euron reúne Arryn e Kraid e anuncia que eles se tornaram membros de sua ordem de cavalaria pessoal e pede que treinem duro como de costume. Ele então os apresenta a seu novo servo pessoal, Perro. Eren ainda se sente desconfiada de Perro, isso porque ela havia perguntado anteriormente a Euron se poderia lhe fazer uma pergunta. Eren pergunta a Euron por que ele escolheu especificamente Perro para substituí-la e Euron calmamente revela a verdade para ela, explicando que Perro é um espião. Eren ficou chocada com sua resposta, pois ela não esperava por isso. Euron continuou dizendo que Perro foi enviado pelo comandante dos cavaleiros Carax e Lady Caena para assassiná-lo.
Eren fica chocada e se pergunta por que ele o mantém tão perto, ao que Orion responde com um sorriso que agora ele só ouve suas próprias ordens. Depois disso, Creed pede para fazer uma pergunta e Orion supõe a perguntas. Creed aponta que, embora a ordem consista em apenas 2 membros, deveria haver pelo menos um vice-capitão. Ele explica que esta posição, de acordo com a tradição, deveria ir para a pessoa mais habilidosa, mas ele vê a Rin como jovem e fraca e nada forte. Euron concorda com a lógica de Creed, o que leva a Creed a solicitar um desafio para a posição. Depois que a Ren derrota Creed em um duelo, a Ren o aconselha que seus padrões de ataque são muito simples e podem ser facilmente lidos. Creed admite sua derrota. Euron anuncia que o capitão da Ordem de Cavalaria foi decidido, e aí, e todos aplaudem. Depois, Perro sai para preparar o jantar e Euron decide testar uma nova técnica. Euron observa Perro enquanto ele se afasta e sente sua energia vital, que ele decide usar a transmissão secreta de som, uma técnica dos romances wuxia que permite transmitir o som diretamente à audição do oponente usando energia interna em vez de som. Yurian chama Perro usando esta técnica e Perro entra em pânico quando ele ouve a voz ecoando em sua cabeça. Urin disse a ele que estava se comunicando com ela por telepatia. Ele acredita que é uma forma de magia negra. Urin tira proveito de seu medo e concorda com essa crença, fazendo Perro acreditar que seu mestre é um mágico negro que controla venenos. Euron ficou surpreso com a análise de Perro e o deixou pensar como quisesse, sem correção. Euron pergunta a ele se o veneno que ele pediu está pronto, e Perro lhe diz que mal conseguiu preparar a mente da cobra, um veneno extraído de 100 cobras de veneno. Jurin ordena que ele adicione generosamente a cadeira e a sopa que ele estará comendo. Perro se sentiu nervoso e correu para atender ao seu pedido. Naquela noite, Jurin medita e percebe que sua energia interna não está progredindo tão rápido quanto ele esperava depois de atingir a 3ª estrela. E com a percepção de que uma crise global é iminente, ele decide que é hora de deixar o Marquisite para buscar oportunidade para desenvolver seu poder. Euron diz ao pai que planeja sair por um tempo. O Marquês pergunta se ele pretende ir à aldeia do Marquês e Euron concorda. Euron pergunta sobre a duração que ele ficará fora. Escondendo sua intenção de viajar para longe, ele diz que planeja ficar fora por uma semana. O Marquês concorda com seu pedido, considerando que ele merece uma folga após seu treinamento árduo, então pergunta como lidar com os guardas. Yurian estava esperando por esta pergunta e responde que não precisa de um guarda especial, o que surpreende o Marquês. O Marquês rejeita fortemente a ideia de Euron viajar sem um guarda, lembrando que ele é o herdeiro da família Rock. Euron explica que não precisará de uma escolta porque está indo apenas para a aldeia vizinha. O Marquês explica que o mundo é um lugar terrível, alertando sobre o perigo de ser envenenado. Jurin pensa que o veneno não o afeta, mas percebe que será difícil convencer seu pai, então ele relutantemente concorda em levar um guarda. Jurien diz a ele que partirá em 2 dias e o Marquês concorda em preparar os guardas para ele. Em seu quarto, Euron decide sair sorrateiramente no dia seguinte, em vez de esperar pelo guarda. Ele chama Perro e diz que vai fazer uma viagem e precisa de dinheiro. Euron lembra do dinheiro que Carrox lhe deu para alimentar as cobras. Euron pergunta a ele se ele recusará seu pedido. Perro concorda em me emprestar-lhe o dinheiro imediatamente. Euron também pergunta a ele sobre aquela coisa, apontando que ele viu a bolsa espacial parcial que Perro possui quando ele tirou as ervas venenosas. É uma bolsa mágica que pode armazenar uma grande quantidade de bagagem. Perro concorda em emprestar-lhe a bolsa também. Depois que Jurin consegue o que quer, ele dá a Perro um falso antídoto suficiente para um mês, que na verdade são apenas folhas secas. Jurin diz a Perro que aprecia seus esforços até agora e que contará com ele a partir deste momento. Ele promete a ele que lhe dará uma cura completa em breve. Ao amanhecer do dia seguinte, Euron deixa um bilhete e sai sorrateiramente do palácio. Enquanto caminhava pelo jardim vazio, ele não encontrou ninguém no jardim como esperado. Então o velho jardineiro cumprimenta. Jurin retribui o seu cumprimento. Jurin sente uma aura forte emanando do jardineiro, mas decide ignorá-la por enquanto. Jurin deixa o território dos Marquisate pela primeira vez em sua vida e segue em direção à torre mágica na aldeia vizinha. Ao chegar, ele diz à recepcionista que deseja usar o teletransporte Warp. O funcionário perguntou se ele já havia usado antes e ele respondeu que não. Quando o funcionário da torre mágica pergunta a ele qual é o seu destino, Euron diz que quer ir para o castelo de Oz. O funcionário observa que o destino é longe e informa que o custo é de 50 moedas de ouro. Jurin paga o valor que ele considera exorbitante e registra um nome falso, Polion, que ele usava em jogos online. O funcionário o leva à sala de teletransporte e diz que ele chegará quando ouvir uma batida. Jurin entra na sala e após alguns instantes ouve uma voz dizendo que ele chegou. Ele sai para se encontrar em outra torre de magia onde um funcionário do castelo o recebe. Jurin se surpreende por não ter sentido nada durante o teletransporte e o funcionário orgulhosamente lhe diz que essa sensação confortável durante o transporte é o orgulho de sua torre de magia. Jurin ficou surpreso com a facilidade que foi. Jurin se perguntou por que sentiu uma sensação de torção em vez do conforto habitual. Então o funcionário se dirigiu a ele, dando-lhe as boas-vindas e desejando-lhe uma viagem agradável.
agradável. Jurin sai para explorar o Castelo Oz e percebe que ele está localizado na região ocidental, ao contrário do Marquesado, e que a arquitetura é diferente e a cidade está lotada de pessoas. Ele começa a procurar a oficina de unicórnios no beco do ferreiro. Após uma longa busca até escurecer, ele não consegue encontrá-la. Ele decide verificar o último beco restante. Lá ele encontra um ferreiro trabalhando. O ferreiro perguntou se ele era um cliente. Jurin diz que queria perguntar sobre um dos ferreiros aqui e pergunta se ele conhece uma oficina chamada Unicórnio. O ferreiro responde que até onde ele sabe, não há nenhuma oficina no oficinome por perto. Euron fica desapontado, mas o ferreiro então acrescenta que este é o nome que ele estava planejando usar para sua loja em breve. Euron percebe que encontrou a pessoa certa. Ele usa o olho do criador para examinar o ferreiro, e uma janela de status aparece revelando que seu nome é Jaront, e ele possui os traços de criação de equipamentos de guerra e afinidade com fogo, além de outras habilidades. Urim pergunta a Jaronix se ele pode dar uma olhada nas armas que ele vende, e o ferreiro concorda e o recebe. Quando Jurin entra na oficina do ferreiro, ele pergunta a Jaronix sobre seus negócios. Jaronix admite que os negócios não estão bons, sua loja está localizada em um canto isolado e suas habilidades não são as melhores. E ele acrescenta que os clientes que vêm dão uma olhada depois vão embora, e ele não sabe por quanto tempo, mas pode continuar assim. Eorion dá uma olhada nas armas expostas e percebe que elas não são comuns. Usando o olho do criador, ele vê informações sobre as espadas. As 3 espadas do Espírito do Vento são abençoadas pelo Espírito do Vento Sylph e aumentam a velocidade de ataque, o movimento e a agilidade. Há também a grande espada do Espírito da Chama abençoada pelo Espírito do Fogo Salamandra, que aumenta a força, a resistência e a durabilidade. Euron pergunta a Jaronix se ele as fez. Jaronix confirma, mas as descreve como fracassos. Ele explica que as espadas ficaram estranhamente pesadas depois de serem feitas a ponto de até mesmo pessoas fortes mal conseguirem montá-las, e é por isso que ninguém as compra. Euron pensa consigo mesmo que isso não é um fracasso, mas que as espadas ainda não encontraram uma pessoa digna que possa trazer à tona seu verdadeiro poder. Euron decide comprar as espadas, acreditando que elas seriam perfeitas para a Unicrid, mas ele percebe que esses não são os tesouros que ele realmente está procurando. Ele pergunta a Jaronix se ele tem alguma arma gravemente enferrujada. Jaronix fica surpreso com o pedido, mas mostra a ele uma pilha de sucata que ele estava planejando vender como lenha. Euron examina as armas, pensando que as coisas estão indo exatamente como ele planejou em sua história, e encontra o que está procurando. Jaronix diz a ele que não fez esta arma, mas a encontrou no depósito e estava planejando se livrar dela. Euron decide pegar esta arma também. Jaronix oferece tudo por apenas 2 moedas de ouro. Euron acha que isso é uma pechincha, pois o valor real desta arma excede 2.000 moedas de ouro. Euron muda seu plano. Euron percebe que o que realmente o interessa não são as armas, mas o próprio ferreiro. Ele oferece a Jaronix, que está sofrendo dificuldades financeiras, para fechar sua oficina e trabalhar para ele como seu ferreiro particular. Jaronix fica surpreso com a oferta repentina. O ferreiro disse a Euron que ele não estava ignorando a possibilidade de fechar, mas não esperava que isso acontecesse. Para convencê-lo, Euron se apresenta formalmente. Eu sou Euron Rox da família Roche, a lança invencível protetor do sul. Jaronix fica chocado quando percebe que está falando com um membro da família do Marquês Rox. Depois que Euron revela sua identidade, Jaronix se ajoelha diante dele pedindo perdão porque ele nunca imaginou que alguém de sua estatura visitaria sua humilde oficina. Euron fica surpreso com sua reação e pede que ele se levante, mas Jaronix insiste em permanecer assim e permanecer, e que ele quer. Então Euron concorda relutantemente. Jaronix pergunta por que alguém como Euron gostaria de contratar um ferreiro pobre como ele, e Euron responde que é por causa de seu talento especial. Jaronix nega ter algum talento, dizendo que é repreendido por seu mestre todos os dias. Jurgen percebeu que seu treinamento não era apenas rigoroso, era o epítome do rigor. Jurgen explica que visitou muitas oficinas de ferreiro hoje, mas a arma de Jaronix se destacou das demais por causa da sinceridade clara em sua fabricação. Ele elogia a precisão de seu trabalho, especialmente ao enrolar os cabos das espadas, o que é importante para evitar que a arma escorregue. Euron diz a ele que acredita que ele despertará um talento especial um dia. Euron se perguntou: eu acabei de inventar isso na hora. Vai funcionar. Jaronix se comove com suas palavras e concorda em segui-lo, mas ele observa que Euron é completamente diferente dos boatos que ouviu sobre ele ser um delinquente. Euron decide mostrar a ele algo interessante. Ele pega a adaga enferrujada que comprou e profere a palavra despertar. A adaga se transforma em uma arma lendária brilhante chamada Agnes, o vestígio de muitas formas. Jaronix fica surpreso enquanto Euron pensa que esta arma, a lendária espada Ego, deveria ser obtida pelo protagonista original do romance. Uma janela do sistema aparece perguntando a Euron se ele deseja prosseguir e fazer um contrato espiritual com Agnes, e ele concorda. Após um flash de luz, Euron ouve uma voz irritada em sua cabeça se perguntando quem ele é e como ele usa fazer um contrato com ela.
Euron se surpreende que a voz não seja de uma garota fofa como ele escreveu em sua história, mas sim uma rude. Agnes o repreende, dizendo que ele não tem uma gota de talento, e Euron percebe que ela está irritada porque não consegue sentir nenhuma mana dele. Agnes se perguntou por que alguém como ele seria capaz de fazer um contrato com ela. Agnes pergunta a ele como ele sabia de sua localização e do encantamento necessário para libertá-la. Euron responde que ouviu do grande profeta uma configuração adicional que ele havia colocado na história para garantir a consistência. Agnes continua a insultá-lo, perguntando-se por que o grande profeta perderia seu tempo com uma pessoa inútil como ele. Euron pergunta se ela sabe o que ele pode fazer, então responde a si mesmo com confiança que é claro, ele sabe, pois é ele quem escreveu suas configurações. Ele explica que a Agnes pode se dividir em duas armas separadas e cada uma pode se transformar em qualquer arma que seu portador imaginar. Na história original, o protagonista usava como espada e escudo. Euron diz a Agnes que ele sabe que se seu subcorpo for perdido, ele sempre retorna ao seu corpo principal. Agnes insiste que seu conhecimento não vale nada porque ela só pode ser usada com mana que Euron tem. Ela disse para ele desistir, mas Euron diz a ela que ela é irritante e usa sua energia interna para forçá-la a se transformar em um anel, causando-lhe dor intensa. Agnes grita surpresa, sentindo o calor da energia de Euron como se estivesse derretendo. Euron percebe que as artes marciais podem substituir a mana para ativar habilidades de Agnes. Depois disso, Euron finaliza seus acordos com Jaronox, dizendo que precisará de 2 dias para terminar seus afazeres. Eles combinam de se encontrar em frente ao Parque Central do Castelo em 2 dias ao meio-dia. Enquanto Jurian vaga pelo parque, ele se surpreende ao ver Ali aí. Helena ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo ali. Jurian sentiu que a situação em frente ao Parque Central parecia familiar. Ele se lembra que era ali que o protagonista original deveria encontrar Elia pela primeira vez e percebe que o caminho da história principal mudou de alguma forma. Ele pergunta irritado o que ele está fazendo ali. Jurian responde que veio procurar um ferreiro. Elia se surpreende com isso, apontando que a família Rox tem muitos ferreiros. Jurian explica que queria contratar sua própria pessoa. Elia diz a ele que se ele tivesse dito a ela antes, ela poderia tê-lo ajudado, mas ele garante a ela que já encontrou uma boa pessoa. Naquele momento, Jaranó chega na hora. O ferreiro pediu desculpas a Euron por estar atrasado e fazê-lo esperar. Euron apresenta Elia a Jaranox, identificando-a como sua noiva. Outro cavaleiro os interrompe, perguntando a sua líder de esquadrão, Ilia, com quem ela está falando, observando que eles partirão em breve, e apresenta Orin ao cavaleiro chamado mais como seu noivo, Orin Rox. Rosh fica chocado quando vê Orin pela primeira vez, mas que surpreende ao ver um jovem mestre da família Rox em um lugar como este e se apresenta como Marshal Malone, líder do 5º Esquadrão dos Cavaleiros Tiamat que servem a família Marcus. Yuri pensa consigo mesmo que conhece Marsh bem, pois ele é um personagem menor com uma atitude ruim que ele escreveu em seu romance. Yuri lembra como os eventos deveriam se desenrolar na história original. Uma pessoa mascarada intercepta Marsh e seus cavaleiros, então o protagonista se apresenta e desafia Marsh, enquanto Yuri lembra ansiosamente os eventos da história original, onde uma luta deveria estourar entre o protagonista e Marsh e Ali chegaria bem a tempo de impedi-los, a partir da qual seu relacionamento começaria. Mais importante, após este incidente, o protagonista acompanha Elia para a batalha e a salva de uma morte certa. Euron percebe que não pode simplesmente encontrar o protagonista e trazê-lo de volta para a cena e decide que não pode deixar Elia morrer. Euron pergunta a Elia qual é o seu destino. Ela diz a ele que os relatos de ataques de goblins perto do castelo Lúcio aumentaram e sua ordem de cavaleiros recebeu uma ordem para explorar a área e subjugá-los. Euron pede um favor a Elia, que é permitir que ele se junte a eles, e Elia se surpreende com seu pedido e pergunta o porquê. Orion responde que, como alguém que também está treinando, ele quer experimentar o combate real e ver suas habilidades de perto. Ele o avisa que pode ser perigoso, mas ele garante a ela que é bom em fugir. Ele concorda com seu pedido e ordena a Simas que forneça um cavalo para ele e Jaronox, mas que objeta dizendo que eles não estão em um piquenique e não podem ser descuidados, especialmente porque Euron e Jaronox não têm nenhum traço de mana, mas que acrescenta que eles não têm nem o dever nem a capacidade de protegê-los. Ele ordena severamente que ele cumpra as ordens sem dizer mais nada. Mas concorda e ele sussurra para ele que ele deveria ter se tornado o líder do esquadrão se achasse injusto. Antes de partir, ele pede a Euron que fique perto dela porque ele está em perigo, e Euron ordena que Garanox se agarre a ele com força. Eles partem juntos. Ao chegarem, ele divide os cavaleiros em equipes de 5 para procurar o assentamento Goblin, ordenando-lhes que não ataquem e que disparem um sinalizador ao encontrá-lo. Então ele ordenou que os guardas se dispersassem. À medida que a escuridão se aproxima e o rastreamento se torna difícil, Ilia decide voltar. De repente, um sinalizador ilumina o céu, subido por outro sinalizador de uma direção diferente, depois um terceiro e um quarto. Os cavaleiros se perguntam quantos sinalizadores foram disparados, com Euron respondendo 4, enquanto o outro insiste que foram 5.
Ele decide seguir em direção ao sinalizador mais próximo a oeste, mas um dos cavaleiros tenta impedi-los. Quando o esquadrão de Elia chega ao local de um dos sinalizadores, eles descobrem que todos os soldados estão mortos. Os cavaleiros ficam chocados ao ver que a armadura de seu camarada derreteu-se, perguntando que tipo de ataque eles enfrentaram. Ele decide seguir imediatamente para o próximo local do sinalizador do sul. Lá também eles encontram todos os soldados mortos da mesma maneira horrível. Enquanto um dos cavaleiros exorta seu capitão a se mover rapidamente para a próxima área, Euron intervém gritando que eles não podem se mover agora. Ele se surpreende com as palavras de Euron. Yuria explica que os goblins estão espalhados e caçando seus soldados um por um, e neste ritmo não há chance de vitória. Ele sugere que interrompam a operação e disparem um sinalizador para reunir todas as forças restantes em seu local. Um cavaleiro grita com ele com raiva, perguntando quem ele pensa que é para falar dessa maneira e o culpa por essa bagunça. Euron lembra que esta cena aconteceu em sua história original, onde o protagonista foi repreendido da mesma forma, o que irritou os leitores. Enquanto o cavaleiro continua a repreendê-lo e ordena que ele fique em silêncio, Euron usa sua energia interna para pressioná-lo, fazendo com que o cavaleiro caia de seu cavalo. Ele não entende como Euron foi capaz de fazer o cavaleiro cair sem se aproximar dele. Euron ordena que ele conheça seu lugar e permaneça em silêncio, e o cavaleiro aterrorizado concorda. Euron apenas pede que ele observe enquanto ele resolve este problema. Então Euron se vira para Elia, lembrando de que na história original Elia ouviu-a, o protagonista, e teimosamente manteve sua opinião. Ele pede a ela para julgar sabiamente desta vez, e Elia se convence de seu ponto de vista, admitindo que não estava vendo a situação claramente, e ordena que um sinalizador azul seja disparado imediatamente para reunir as forças. Os cavaleiros disparam os sinalizadores e esperam que os cavaleiros espalhados restantes se reúnam. Jaranox admira a habilidade de Euron de fazer todos se moverem como ele deseja e pergunta se ele tem certeza de que um número maior de soldados se reunirá novamente, mas Euron diz a ele que a maioria dos soldados provavelmente não conseguirá alcançá-los. Jaranox fica nervoso quando entende o que ele diz com suas palavras. Euron explica que um inimigo chamado Caruda já acabou com eles. A luta de verdade começa. Um dos soldados corre para Elia em estado de terror. O soldado aterrorizado grita que eles devem fugir imediatamente, e Elia pergunta a Elia em espanto o que está acontecendo. Naquele momento, um exército massivo de goblins aparece e outro cavaleiro grita que seus números são esmagadores. Elia fica sem palavras ao ver esse número esmagador de inimigos. Ela se sente culpada e pede desculpas a Euron, acreditando que ele morrerá por causa dela. Mas Euron garante a ela que está tudo bem e dá um passo à frente com confiança, garantindo a ela que ela não morrerá aqui. Alia pergunta a ele com perplexidade o que ele está fazendo. Euron enfrenta a horda de goblins e chama Agnes, anunciando que testará o que eles praticaram nos últimos 2 dias. Ele ordena que ela gebre balas de ferro negro por procuração. Jurin pensa que não teve a chance de tentar essa técnica que obteve depois de atingir o 3º nível do corpo de 10 venenos antes. Uma janela do sistema aparece diante dele explicando que a técnica de explosão de ferro negro dispara armas escondidas cheias de poder interno detonando as balas de ferro negro. Yurin grita, ordenou de que os goblins recebam seu ataque e joga a bala que atinge seu alvo. Depois que a bala se alojou em uma das armas dos goblins, em meio à sua confusão, ocorreu a primeira explosão, que exterminou um grande número deles no pulmões em meio aos seus gritos, levando Euron a ordenar que as balas retornassem. Ele pensa feliz consigo mesmo como a habilidade de invocação Prosse de Agnes é perfeita para seu poder. Assim que as balas retornam, ele joga novamente, criando explosões consecutivas que eliminam mais goblins. Uma Elia chocada pergunta o que ele acabou de jogar, e Euron calmamente responde que a técnica se chama explosão de ferro negro e que ele explicará os detalhes mais tarde. Elia percebe que o número de goblins diminui significativamente, então ela se volta para seus cavaleiros atônitos e grita com eles, perguntando o que eles estão fazendo, garantindo-lhes que a vitória agora é possível. Ela os exorta a aproveitar a oportunidade e eliminar os goblins restantes. Sob sua liderança, os cavaleiros avançam para enfrentar os inimigos restantes. Durante a batalha e o confronto entre os cavaleiros e os goblins, um dos goblins tenta fugir da batalha, mas é surpreendido por algo em seu caminho e grita de dor quando uma mão vermelha aparece agarrando sua cabeça. Alia está atordoada ao se perguntar o que está acontecendo. De repente, um enorme guerreiro de pele vermelha de tamanho incrível aparece entre os goblins, segurando o cadáver de um goblin em sua mão. Euron observa este recém-chegado, percebendo que o lendário guerreiro goblin, Caruda, finalmente apareceu. Euron olha para ele com determinação, pensando que se eles não puderem eliminá-lo hoje, todos morrerão.